Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita alegria e que a paz seja perene em seu coração. Nossa temática hoje envolve dois povos do modo de produção asiático: os povos persas e os povos medos. Nosso objetivo é entender a ação política como resultado da unificação política, social, cultural e religiosa dos dois povos que viveram no contexto do Planalto do Irã. A primeira pergunta que se faz: qual era a situação geográfica de medos e persas? As civilizações dos persas e dos medos se confundem e se destaca como uma das mais expressivas civilizações da antiguidade. A Pérsia situava-se a leste da Mesopotâmia, num extenso planalto onde hoje corresponde ao Irã, localizado entre o Golfo Pérsico e o Mar Cáspio, na Ásia Central. Já os medos se estabeleceram ao norte do Planalto do Irã. Conforme Moser Filler, a evolução política dos persas e dos medos se confundem num contexto administrativo, de dominação, de conflitos e de um processo doloroso. A partir do século 8 a.C., os medos dominaram a região do Planalto do Irã e, com um hábil e organizado exército, submeteram vários povos que viviam na região. Os persas foram um desses povos conquistados pelos medos. Após o domínio feito pelos medos, os persas passaram a pagar altos tributos para os conquistadores. Porém, a região dos medos e persas foi unificada sob o domínio de Ciro, que era um príncipe persa, realizou a dominação do reino da Média e assim deu início à formação de um bem-sucedido reinado que durou cerca de 20 anos, com muito poder, com muito conflito e com muita dominação. Nesse período, este talentoso rei também conquistou o reino da Lídia, da Fenícia, da Síria, da Palestina, chegando até as regiões gregas da Ásia Menor. Sob a liderança de Ciro, ocorreu a unificação entre os povos medos e persas. Isso vai acontecer no século VI a.C. Dando continuidade à política de Ciro, nós temos dois grandes imperadores desses povos, Cambises e Dário, que ampliaram o domínio dos persas, construindo o maior império da antiguidade no Oriente Próximo. Conforme Iane Carvalho, ela vai relatar a estrutura administrativa imposta pelos medos e pelos persas. Ela vai dizer que o apogeu do império chegou no reinado de Dário I. Assim, criou uma organização administrativa bem definida, com uma divisão em sapátrias, que era governada pelos sapatras, e também era supervisionadas por inspetores do rei. Conforme o livro didático, a estrutura social dos medos e dos persas, ou dos persas e dos medos, pode ser apresentada como uma estrutura radical, rígida e bem hierarquizada. Era assim apresentada.
No topo estava o rei e a nobreza. Abaixo do rei estavam os aristocratas, os grandes proprietários. Mais abaixo, sacerdotes e militares e também os grandes comerciantes. A camada média da população era os pequenos comerciantes, artesãos e soldados. Na base da hierarquia social estava o campesinato, ou seja, os camponeses e alguns escravos. Com relação a medos e persas, outra pergunta que se faz é como era a economia desses povos. A base econômica da Pérsia e da Média era a agricultura, que foi altamente estimulada pelo imperador Dário I, o qual também incentivou o comércio e o artesanato, ao qual levava o império ao auge no sentido econômico. No entanto, estes povos também conseguiram grande parte de suas riquezas por meio da expansão territorial, da guerra, ou seja, a guerra como símbolo da riqueza. Cada região conquistada continuou exercendo suas atividades costumeiras. A unidade política imposta pelo império facilitava o intercâmbio comercial, porém, segundo a historiografia, faltou maior circulação em todo sentido, de pessoas, de cultura e principalmente de moedas. Por fim, podemos analisar o contexto cultural dos medos e dos persas. Na arte, persas e medos destacam-se na arquitetura, que, combinando elementos heterogêneos, soube construir grandes obras, como palácios e templos, destacado na literatura o Palácio de Susa e o Palácio de Persépolis. Na ciência, conforme o livro didático, poucas contribuições ou quase nada. A religião era a religião politeísta, fundada na doutrina de Zoroastro, que pregava necessariamente a existência ou a luta entre dois deuses, o deus do bem, Omuz, e o deus do mal, Arimã, e tinha como símbolo o fogo. É isso aí, meu muito obrigado, e vamos que vamos, porque a vida merece o teu abraço. Falou, dê um joinha e até mais.